Nessa nossa interação, vamos falar um pouquinho sobre SAR, tá bom? O Specific Absorption Ratio, ou traduzindo para o português, a razão de absorção específica de energia que está associada a todos os equipamentos de ressonância magnética. Todas as vezes que a gente tem o efeito dessa transmissão de energia, de alguma forma a gente mede isso, né? Então, por exemplo, a gente escuta muito sobre dose do raio-x, porque serve para radiação ionizante. A ressonância não trabalha com radiação ionizante, mas existe uma medida de transferência de energia que acontece. Da parte física, sim, sempre que você transporta energia do ponto A ao ponto B, isso se chama radiação. No caso, é radiação não ionizante ou radiofrequência, né, como nós sabemos, para ressonância magnética. Vamos lá? Então, só um aviso, algumas coisas que eu vou mostrar, algumas coisas que eu vou falar vai depender um pouco vai depender da versão do software e vai depender também da disponibilidade, e outras coisas foram simuladas aqui no meu simulador. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o SAR e como que isso afeta o nosso trabalho no dia a dia da ressonância magnética. Primeiro, eu quero começar falando sobre a motivação, tá bom? Por que conhecer o SAR? Por que saber o que é o SAR? Para isso, a gente precisa entender e conhecer o conceito, entender o funcionamento desse fenômeno que a gente vai estudar e principalmente saber o que está acontecendo e lidar com isso. Essa motivação, eu trago ela para evitar esse tipo de situação. Uma pesquisa rápida de internet, a gente se depara com vários artigos apresentando, por exemplo, queimaduras por ressonância, né? Esse artigo que uma queimadura levou a uma amputação do membro, é, outras injúrias térmicas, né, por exemplo, de outros pacientes. Eu não vou mostrar nada porque não convém, mas é mais uma questão de como que a ressonância ela trabalha e o que pode acontecer se a gente não sabe o que está acontecendo ou se a gente negligencia os fenômenos que a gente está trabalhando. Então, a motivação é conhecer o conceito que eu vou apresentar para vocês, entender como é que ele funciona e discernir, entender o que está acontecendo na hora do exame. Tá? Eu quero começar essa parte explicando para vocês o que são esses padrões de segurança e da onde que eles vêm. Tá? Existe o International Electrotechnical Commission, que é o órgão que estabelece esses limites, tá bom? O SAR na ressonância, ele não é definido por um fabricante ou A, B ou C, tá bom? Existe um padrão global que vai definir esses limites de segurança para um exame, a ventilação e a exposição ocupacional desses trabalhadores, tá? E esse padrão de segurança, ele sempre está organizado em três níveis diferentes. O Normal Operating Mode, o First Control Operating Mode e o Second Control Operating Mode, tá? Esses nomes vocês já devem ter vistos no equipamento e cada um deles tem as suas características. A última parte, que é o Second Control Operating Mode, a gente acaba não falando muito, tá? Porque é um modo de operação específico de pesquisa, mas é interessante saber porque os limites, nesse caso, eles já não são mais definidos pela IEC, eles são definidos pelo Investigational Review Board, o IRB, tá? Que um board de revisão daquele protocolo de pesquisa e ele vai estabelecer o que pode ser feito ou não dentro dessa pesquisa especificamente, tá? E os limites de SAR, todos os limites de SAR que nós trabalhamos no dia a dia são definidos pela IEC. Tá? Então, para o modo normal, nós sabemos que o whole body, o SAR do whole body permitido é um valor de 2, o head SAR é um valor de 3.2, o partial body tem um cálculo associado a ele, e aí a gente entra nos SARs, nos valores de SARs que são localizados. Então, por exemplo, cabeça e tronco, extremidades, o short term e o DBDT associado à PNS, que é a estimulação nervo-periférica. Tá? E para cada modo que eu comentei, o modo normal, o first level e o second level,
tá? Ele tem essas definições de valores e, claro, como eu comentei também, os limites do segundo modo, do second mode, eles são determinados pela IRB, por isso que aparece IRB limit aqui. Tá? Que aí esse caso é definido caso a caso em função da pesquisa que vai ser realizada. Isso eu trago, tá? Isso tá no manual do operador do equipamento, tá? Aqui tá a referência. E isso eu trago para vocês para explicar e mostrar que esses níveis de SAR, ele não é definido pelo fabricante, tá bom? Esses valores, eles são definidos por um órgão que estabelece o que pode ser feito ou não baseado na literatura científica, tá? Então, uma vez que a gente sabe da onde que vem esses limites e quem determina esses limites, a gente precisa entender os conceitos associados ao SAR. Então, o SAR, o Specific Absorption Ratio, ou a taxa de absorção de energia, ele se refere à potência, tá bom? Que é energia por tempo, é o quanto de energia a gente entrega por tempo, absorvida por unidade de massa. O SAR é sempre dado em watts por quilograma, né? Watts sendo a unidade de potência e quilograma a unidade de massa, que vai acometer no aquecimento do tecido, porque a gente está entregando energia a esse tecido. E como eu comentei, os níveis de SAR para o paciente e são baseados na literatura científica relacionada aos quesitos de segurança. E os níveis de exposição são muitas das vezes um julgamento médico baseado nesse risco potencial versus o benefício ao paciente, tá bom? Então, todas as vezes que a gente recebe o pedido do exame médico, quer dizer que o clínico ele avaliou esse risco potencial versus o benefício que esse paciente vai ter e autorizou, né, esse paciente a passar a ser exposto por esses níveis de radiação não ionizante ou de radiofrequência para obter um diagnóstico por imagem. Tá? Um outro carinha que aparece quando a gente fala de SAR é o DBDT, que é o diferencial de campo magnético por diferencial de tempo. Essa nomenclatura DBDT, ela vem também da física, nós chamamos isso de uma derivada ou um diferencial, que basicamente pode ser traduzido em termos de variação. Então, todas as vezes em física que a gente observa uma expressão desse tipo, significa que a gente está observando a variação do campo magnético, dado pelo B maiúsculo, em função da variação de tempo, tá? E o DBDT, ele vai controlar basicamente o slew rate do gradiente, que por sua vez é a taxa de mudança desse campo magnético em função do tempo. E é sempre dado em teslas por segundo, T maiúsculo sobre segundo. E esse parâmetro vai afetar a parte de estimulação de nervos periféricos, tá? Porque a gente está controlando quão rápido a gente está chaveando esse gradiente, tá? Ou seja, quão rápido a gente está alterando esse campo magnético. Tá? Então são esses dois conceitinhos. E aí eu quero aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos e explicar para vocês a importância de entender o que significa o SAR. Tá? O SAR, o cálculo do SAR, ele é inversamente proporcional ao volume ou à massa do paciente e é integrado sobre todas as energias, o quadrado de todas as energias depositadas no paciente, tá bom? Então aqui, só para traduzir essa matemática, né, que os físicos adoram colocar, SAR é uma medida inversamente proporcional ao volume, ou seja, 1 sobre volume, e é proporcional ao quadrado da energia média aplicada sobre esse volume. E aí, como que a gente pode traduzir essa equação matemática, tá? O volume, ele é dado pelo paciente, então isso aqui é basicamente uma constante, mas a gente sabe que quanto maior esse volume ou maior essa massa, como ele está sendo um divisor, quanto maior esse divisor, mais baixo é meu SAR. Mas quanto menor esse volume for, mais alto vai ser meu SAR. Tá? E a energia que vai ser dada pelo equipamento ou pela sequência de pulso. Tá? Isso é uma definição que eu tirei da Wikipedia, só para mostrar para vocês da onde que vem esse cálculo e por que esse cálculo leva isso em consideração. Tá? E a outra coisa, o outro conceito que eu também quero aprofundar um pouquinho é o que é o slew rate de um gradiente. Igual eu comentei com vocês,
DBDT, ele caracteriza o slew rate do gradiente. Mas o que significa essa variação de campo magnético por tempo? O campo magnético da ressonância, ele tem várias ordens, né? Então, quando a gente fala que o equipamento tem 1,5 Tesla ou 3 Teslas, a gente está falando sobre o campo estático, o campo principal desse equipamento. Agora, quando a gente está falando que a gente aplica gradientes de campo, em física, gradiente significa variação, tá? Então, todas as vezes que a gente escuta a palavra gradiente, a gente traduz para variação do campo magnético em função do tempo, tá? Então, essa variação ela pode ser traduzida de um efeito estável, né, de um zero desse campo magnético, e uma subida ou uma descida desse campo. E essa subida ou descida a gente chama isso de rise time, que é o tempo de levantamento, uma tradução livre, assim. Basicamente é o tempo que esse campo levou para sair desse estado estacionário e chegar naquele estado máximo de amplitude. E a amplitude simplesmente significa quão alto foi esse campo magnético, tá? Obtido. Então, esses dois fatorizinhos que são controlados pelo DBDT ou o slew rate desse gradiente. Por quê? O slew rate ele é dado por essa amplitude atingida e dividido pelo rise time desse gradiente, ou seja, como que essa variação acontece. Tá? E aí, para mostrar para vocês, se eu tenho um rise time mais curto, isso faz com que esse denominador ele seja menor e, consequentemente, o meu slew rate vai ser maior. E isso vai me trazer tempos menores de aquisição ou de excitação e leitura, porque, basicamente, eu consigo fazer esse gradiente subir ou descer mais rapidamente. Tá? Agora, se eu tenho um rise time mais longo, o que acontece é que eu levo mais tempo para atingir aquela mesma amplitude do exemplo anterior. Consequentemente, esse rise time é maior e isso faz com que o meu slew rate seja mais baixo, tá? E isso vai me acarretar em tempos maiores de excitação, leitura, tá? Então, existem esses dois exemplos, tá? Por exemplo, um slew rate maior, um slew rate menor, e isso também é importante para entender uma outra palavrinha que vai aparecer aqui para gente, que aparece no dia a dia, que é o derating do gradiente. Então, todas as vezes que a gente tem uma situação onde a máquina teria um rise time teórico acessível naquela sequência, mas por algum motivo esse rise time foi alterado, tá? Porque isso aqui vai depender do equipamento, mas também vai depender dos parâmetros de aquisição ou condições de aquisição. E aí o equipamento pode fazer uma determinação onde ele vai aumentar esse rise time, ou seja, ele vai abaixar o slew rate da sequência em função, por exemplo, de temperatura. Tá? E quando o equipamento faz esse atraso, digamos assim, o que ele está fazendo é um derating do gradiente, ou seja, ele tem essa situação teórica que ele pode atingir, mas por algum motivo ele atrasou aquela subida do gradiente, aquela alteração daquele campo magnético, fazendo um derating desse sistema. Tá? E aí, entrando também um pouquinho nos modos de operação, né? Clinicamente a gente tem acesso ao modo normal e ao first level. E como eu comentei, o second level ele estaria mais voltado na parte de pesquisa e teoricamente não acessível em qualquer equipamento. Tá? Então, o normal level é o modo de operação para todos os indivíduos, assumindo que todos os requerimentos condicionais ARM foram atendidos. Tá? E o first level é um modo controlado com o consentimento e decisão médica, assegurando que o indivíduo suportará os efeitos de SAR elevados. Esses limites são baseados na literatura, como eu comentei, e estão relacionados à segurança do paciente. Quando o equipamento é operado com um nível acima do modo normal, existe um aumento do risco do aquecimento do tecido e da estimulação de nervos, tá? E aí é que eu trouxe um manualzinho também, tirado diretamente, né, essa afirmação tirada diretamente do manual, para mostrar para vocês que essa informação ela é de fácil acesso, tá? Então, o first level, sempre a gente assume que esse custo-benefício foi autorizado e que o paciente pode suportar esse SAR elevado, ou pelo menos pode avisar
agente que ele está sentindo muito calor ou a temperatura está subindo de uma forma não confortável, tá? Então, é sempre importante frisar isso, porque o indivíduo suportará esses efeitos de SAR elevado. E aí a gente entra naquela questão de operação do equipamento. Tá? Para o indivíduo suportar isso e nos comunicar, ele tem que ser um indivíduo responsivo. Tá? E aí a gente entra naquela questão de você consegue monitorar esse paciente plenamente, de uma forma absoluta, tanto visual, auditivamente, por som, e também esse paciente ele tem sensibilidade na região do corpo para avisar que a temperatura daquela região aumentou. Se alguma dessas situações falha, aí a gente normalmente reverte para o modo normal, que é um modo um pouco mais restritivo, tá? Que vai ser mais, digamos, complacente ou mais aliviado para aquele paciente que não nos consegue comunicar. Tá? E dentro do equipamento a gente pode monitorar várias coisas, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero trazer para vocês as definições dos tipos de SAR que a gente pode obter desse equipamento. Então, temos aqui o Whole Body SAR, o Partial Body SAR, o Head SAR, o Extremity SAR e o Short Term SAR. Tá? O Whole Body é o SAR de corpo inteiro. Né? É o SAR médio para a massa total do corpo do paciente, em um período de 6 minutos, para a bobina de corpo receptora. Tá? O Partial Body, que é o corpo parcial, é o SAR médio para a massa exposta na bobina por um período de 6 minutos. Eles são muito parecidos, tá? Mas aqui a gente está levando em consideração o corpo inteiro, a massa total desse paciente, tá? E aqui a gente está levando em consideração a parte exposta da bobina. E aí, aqui, a parte do corpo inteiro e tanto a parte de parcial de corpo, elas são determinadas em função do peso do paciente, que a gente vai entrar um pouquinho nisso depois. Mas como é que o equipamento ele determina esse SAR médio e principalmente como é que ele determina essa massa exposta? São aproximações que são feitas pelo algoritmo, onde ele estima a massa, né, o volume desse paciente em função do peso que a gente coloca na hora do cadastro. Tá? O Head SAR, que é o SAR médio para a massa da cabeça de um paciente por um período de 6 minutos, e o Extremity, que é a extremidade, que é o SAR médio para a massa estimada da extremidade do paciente, um período de 6 minutos para bobinas transmissoras e receptoras com um volume pequeno. E o Short Term, que é o SAR médio por um período de 10 segundos. Tá? E aí, de novo, aqui estou trazendo a parte do manual, isso que ele explica o que cada SAR significa. Tá? E aí é importante entender que isso vai estar associado à região de scan que a gente está fazendo. Então, se eu estou escaneando, por exemplo, o corpo, ou eu preciso saber qual que é o SAR de corpo inteiro, o equipamento me fala isso, o parcial, o head e o extremity, tá? Só que dependendo da versão do software, isso pode aparecer diferente, tá? Aqui eu estou levando em consideração um equipamento com uma versão 27, mais atual, aonde ele vai me trazer todas essas nomenclaturas de SAR. A questão de modelação e a questão de apresentação do SAR, ela muda ao longo dos anos. Então, quando a gente vai para versões mais antigas de software, talvez Partial Body, Extremity e Short Term não apareçam, tá? E aí precisa avaliar e observar direitinho o que o equipamento está mostrando para a gente em termos de SAR. A outra observação que eu faço é que a gente sempre vai ver 6 minutos e 10 segundos, tá? Vocês vão ver que isso é bem recorrente quando a gente está mensurando o SAR. E aqui eu quero uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês. Para um sistema de 1,5 Tesla, eu tenho os limites, por exemplo, estabelecidos para um modo normal de 3.2 para head e 2 watts por quilograma para corpo. No first level o head é idêntico e o body é maior. No second level, esses níveis podem ser maiores, mas vão ser determinados pela IRB, conforme eu já mostrei para vocês. E aí o interessante, no sistema de 3 Tesla, os limites eles permanecem os mesmos, tá? Então,
se eu estou trabalhando com 1,5 ou 3 Tesla, os limites de SAR estabelecidos pela literatura e pela IEC, eles são idênticos, tá? Então, assim, não é que digamos, o 3 Tesla, ele tem limites diferenciados, ou que o 3 Tesla, ele é um equipamento que passa por um risco maior de aquecimento. Ele não acontece isso porque os limites estabelecidos de SAR máximo são os mesmos para 1,5 Tesla. Mas a diferença é que o sistema de 3 Tesla, ele entrega muito mais energia por tempo, tá? E aí a observação que a gente tem que fazer no 3 Tesla é observar isso e ver como que a gente está entregando essa energia, certo? Então, é uma questão bem interessante, porque é uma coisa que a gente escuta bastante. Ah, o 3 Tesla é mais perigoso. Não, os limites de níveis e os níveis de energia obtidos são os mesmos. A diferença está na taxa de energia que a gente entrega no 3 Tesla. E a outra coisa, esses limites de operação são estabelecidos considerando roupas leves e temperatura de sala de 18 graus Celsius mais ou menos 3, tá? Então eu sempre comento o seguinte, muitas das vezes durante visitas a gente observa que o cliente ele põe um cobertor em cima do paciente. É você fazer a primeira sequência e aquele paciente começar a suar, tá? E a temperatura começa a subir e o paciente se sente desconfortável. A outra situação é o ar-condicionado da sala não está tão eficiente. E aí a gente começa a observar a temperatura de sala subir. E isso vai ter implicações durante o exame, por exemplo, porque eu vou mostrar para vocês que o equipamento ele pode fazer alterações desses níveis em função das condições ambientais que estão acontecendo durante aquele exame. Tá? Então, uma coisa que eu sempre comento também durante um treinamento é roupas leves, cobertura do paciente, um lençol, na maioria das hipóteses. A gente colocar um cobertor, a gente está, como que eu poderia dizer, a gente está atrapalhando essa troca energética do paciente, porque o equipamento aquece o tecido e o ar-condicionado da sala tem que resfriar esse tecido. E por isso que a gente tem a recomendação de temperatura de sala. Tá? Então é sempre importante lembrar que esses limites estabelecidos são para roupas leves e uma sala de 18 graus Celsius. Também eu sempre comento que a gente tem que ter o ar-condicionado na sala de ressonância, não é porque nós somos maldosos e queremos fazer aquele paciente ou aquela pessoa passar frio, é porque a gente precisa dessa sala resfriada para trabalhar essa troca de energia, onde que o equipamento esquenta o tecido e o ar-condicionado resfria aquele tecido. Tá? E por que essa temperatura e umidade da sala do magneto são extremamente importantes? Porque se por algum motivo uma falha de ar-condicionado e a temperatura da sala ultrapassar 21 graus e o valor de umidade de 60%, isso pode resultar na mudança, principalmente na redução dos limites de SAR. Tá? A temperatura do D-rating limite é o 25 graus Celsius, tá? E a umidade abaixo de 60%, com umidade abaixo de 60%. E cada aumento de 10%... e aí como é que vai funcionar esse D-rating? A cada aumento de 10% na umidade relativa do ar, a temperatura do D-rating é reduzida por um fator de 0,25 Celsius, até a máxima redução de 24. Quando essa umidade for 100%, essa umidade relativa for 100%. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu comentei com vocês logo no início sobre o D-rating do slew rate, do gradiente? Ou seja, quando a temperatura atingir 25 Celsius, o que o equipamento vai começar a fazer? Ele vai começar a atrasar as variações de campo magnético, tá? Então, por exemplo, ele vai atrasar a produção do RF, ele vai atrasar o chaveamento do campo magnético e ele vai começar a alterar os tempos de aquisição, tá? E aí o que vai acontecer? Se a minha umidade sobe demais, essa temperatura de D-rating ela pode acontecer mais cedo, tá? Então, assumindo que a gente tem 60% de umidade ou abaixo,
nossa temperatura-chave é 25 graus Celsius, ou seja, acima de 25 graus Celsius, eu vou começar a ter alterações de tempos de aquisição. Se essa umidade estiver mais alta, isso vai acontecer mais cedo, por exemplo, 24 graus Celsius. E para cada 1 grau acima dessa temperatura de derating, os limites de SAR vão ser reduzidos por um fator de 0,25 watts por quilograma, até que o SAR seja 2 watts por quilograma no first level ou 0 watts por quilograma no normal mode. Ou seja, dependendo do modo que eu estou trabalhando, o equipamento ele pode bloquear a aquisição em função da temperatura de sala. E isso é extremamente importante porque traz uma luz sobre certos comportamentos do equipamento de alteração de tempo. Tá? Então, por exemplo, é relativamente comum atendimento de chamados onde que um cliente ele pode fazer a seguinte afirmação: os tempos eu tenho um equipamento 3 Tesla e os tempos de sequências estão variando. Tá? E isso está acontecendo muitas das vezes por causa de questões de temperatura e umidade da sala do magneto, que o equipamento está fazendo de rating do campo de RF e do chaveamento do campo magnético, onde ele está atrasando as sequências e aumentando o tempo de aquisição. E isso o equipamento ele faz por segurança, tá? Porque se acontece da temperatura subir demais e a umidade do ar baixar ao aumentar demais, a gente está colocando mais água naquela região, a gente está aumentando essa produção por exemplo, de suor, né, com a temperatura alta e alta umidade, e isso vai promover um aquecimento do tecido mais eficiente, ou seja, a gente vai esquentar mais esse paciente. Então, automaticamente, por segurança, o equipamento começa a aliviar os valores de SAR ou os limites de SAR por segurança nessas situações. E aí, nesses casos de atendimentos, é muito comum a gente perguntar sobre como que tá as condições ambientais, a umidade do ar e temperatura do ar, para saber se o equipamento está operando nessa faixa de derating. Tá? Por que o peso do paciente também é importante? Já comentei com vocês, o peso do paciente ele é utilizado para estimar a massa do paciente total ou localizada, e também ele serve para alimentar os monitores de RF, ou como a gente chama de RF Power Monitors, tá? E são esses monitores que vão observar os limites de SAR que estão sendo praticados, ou seja, eles conseguem estimar os valores de SAR, ou seja, a quantidade de RF que a gente está colocando, e eles vão atuar principalmente para prevenir a exposição excessiva de RF a esse paciente. Ou seja, eles são os níveis de segurança que o equipamento tem, que monitoram a quantidade de energia que a gente está colocando nesse paciente, e se caso essa energia passar, esse Power Monitor ele vai atuar. Né? Então, o importante é a gente saber que os valores de SAR, inicialmente, eles são determinados em função do peso do paciente que a gente imputa lá no cadastro do paciente. E aí, sempre o comentário: o peso do paciente é o peso do paciente, nem a mais, nem a menos, tá? Porque o equipamento vai utilizar esse valor para determinar o SAR dessa aquisição. Então, para evitar riscos, danos, sempre coloque o peso do paciente corretamente para definir esses valores operacionais. Então, aqui a apresentação é para mostrar para vocês que o equipamento ele vai perguntar, em todo o cadastro de paciente, ele vai perguntar quais são os níveis de SAR que a gente vai praticar. E aí é importante colocar a seguinte situação: eu consigo monitorar esse paciente? Eu tenho o consentimento para operar no first level? Tá? Se eu tiver todas essas situações bem determinadas, eu posso trabalhar no first level. Se eu não tenho, por exemplo, a capacidade de monitorar um paciente, seja porque esse paciente não me responde, seja porque esse paciente não tem sensibilidade na região, seja porque esse paciente tem uma capacidade motor ou mental reduzida, é uma situação que a gente entra no modo normal de SAR. E ainda, os equipamentos mais novos, eles trazem o que a gente chama de Low SAR Mode,
tá? Que é um modo que a gente consegue estipular os níveis de excitação, de RF, de campo magnético para o equipamento, em função de um implante compatível com ressonância magnética, onde a gente consegue pegar os valores aceitáveis para esse implante em questão. Ou seja, o paciente tem um implante, uma artrodese, ou algum estimulador ou um metal que é compatível com ressonância e o fabricante tem os níveis de SAR estipulado. Então a gente pode usar o módulo SAR para imputar esses valores e limitar o equipamento de acordo com o limite estipulado pelo fabricante. Tá? À esquerda nós temos o DBDT, que vai controlar a estimulação periférica de nervos, onde o first level é um fator que estimula mais, então a gente pode ter mais sensibilidade, o paciente tendo mais excitação dos nervos periféricos, tá, durante o exame, principalmente em sequências que são muito agressivas com chaveamento de campo, por exemplo, difusão. Tá? Se o paciente reclama que está estimulando demais, ou seja, ele está sentindo aquele choque dentro da ressonância durante o exame, a gente pode operar no modo normal, tá? Onde essa PNS vai ser reduzida. Claro que isso vai ter um efeito em sequências que são mais agressivas, por exemplo, na difusão, a tendência é que a gente observe um pouco mais de distorção, né, nessa difusão por causa dos TEs mínimos que vão ser obtidos, mas aí a gente vai estar com essa preocupação do paciente. E o SAR, né, aqui como eu já comentei, de quanto de energia que a gente vai depositar, e a gente vai falar sobre essa opção que aparece nas versões mais novas de software, que são os Allow Delay Starts, onde a gente consegue introduzir pausas. Aqui embaixo, né, as mensagens mudaram um pouquinho, mas é sempre as mesmas perguntas de segurança, que muitas das vezes a gente acaba não prestando tanta atenção, mas de uma forma errada. Né, que aqui as mensagens de warning sobre a proteção auditiva e o padding correto do paciente para se evitar efeitos de condutividade, né, e evitar pontos de aquecimento desse paciente, que são proteger todas as áreas de contato do paciente, do paciente consigo mesmo e do paciente com a bobina ou a body coil do equipamento. Tá? E a outra coisa importante, tá? Que é a prescrição do SAR. Então, nessas versões mais atuais de software, todas as séries de aquisições sempre mostrarão os níveis de SAR no rodapé, informando o usuário sobre os níveis de SAR que vão ser praticados naquela aquisição. Ou seja, quando a gente olha ali no rodapé, a gente vai ter o WB-SAR, que é o SAR de whole body, o corpo inteiro, o Head SAR, se for um exame de cabeça e pescoço, que é o SAR de cabeça, para modos de bobina de cabeça e pescoço. O B1 mais RMS, que é o RF médio para um período de TR, ou tempo de repetição. O modo de operação que foi estabelecido e o modo de operação do DBDT. Tá? Toda a sequência vai trazer isso para o usuário e é aqui nesse rodapé que a gente monitora ou a gente observa os valores de SAR que vão ser praticados. Tá? Então, a gente pode, e a gente observa em muitos lugares, fazer essa aproximação do que são sequências quentes e do que são sequências frias. Tá? Para a gente saber se a sequência é quente ou fria, a gente tem que olhar os níveis de SAR, whole body e head SAR, que estão sendo praticados naquela sequência. Então, por exemplo, na sequência mais quente aqui, que é esse T1 FASPIN Echo, eu tenho, que eu coloquei aqui dentro dessa lista, eu tenho um head SAR de 4.18. Tá? Lembrando, e voltando daqueles limites, a gente observa que esse limite está acima daquela média, daquele valor limite médio em 6 minutos. Tá? Mas a gente consegue trabalhar com níveis de SAR acima daquele limite, mas a gente tem que observar a média de SAR que a gente está trabalhando naquele exame. Depois a gente vai entrar em alguns exemplos e aí vamos entender um pouquinho mais sobre o que é esse limite e o que é a média do SAR acumulado no exame. O que eu quero mostrar para vocês aqui? É que a gente pode fazer essa aproximação ou separação em séries quentes e frias. Tá? Só que a gente sempre tem que observar o tipo de aquisição e os seus parâmetros. Então aqui, o que a gente observa? É que normalmente as sequências spin echos, ou seja, a família spin echo,
ela tende a ser mais quente. Tá? Aqui eu não estou mostrando todos os valores, mas eu fui colocando em ordem decrescente, ou seja, o Axial T1 Fast Spin Echo é o mais quente, e esse Axial T2 Estrela Fast Gradient Echo é a mais fria. E aí eu coloquei o valor máximo e o mínimo obtido aqui dentro dessa lista. Tá? Então, o máximo obtido dessas sequências foi 4,18 para o Red SAR. O mínimo obtido foi 0,05 para o Red SAR. Ou seja, sequências quentes, sequências frias. Tá? Então, uma aproximação que a gente pode fazer é sequências quentes é mais a família Fast Spin Echo, a família Spin Echo, e sequências frias são as famílias Gradiente Echo. Tá? Mas lembrando, a gente está fazendo uma aproximação. Tá? E por que a gente tem que tomar cuidado com aproximações? Qual que é o cuidado necessário com esse tipo de situação ou quando a gente tenta caracterizar as sequências de uma forma simples? Sempre existem as exceções, tá? Então não é simples assim. Eu não posso simplesmente dizer que todas as Fast Spin Echo ou as Spin Echo são quentes e todas as Gradient Echo são frias, tá? Por exemplo, o Fiesta é uma exceção. Tá? O Fiesta ele é uma sequência gradiente, só que o Red SAR, quando a gente olha o Red SAR dele, ele é bem alto. Tá? Por quê? Porque o Fiesta, ele é o nome dele, né, é o Fast Imaging Employing Steady State Acquisition. Ele é uma aquisição rápida gradiente eco que aplica uma série de pulsos de RF para manter a magnetização em estado de equilíbrio. E todas as vezes que a gente escuta série de pulsos RF, quer dizer que a gente está depositando mais energia. Então, assim, apesar de ela ser uma sequência gradiente eco, ela tem muito RF embutido dentro dela para manter essa magnetização no estado de equilíbrio. E isso aí acaba acarretando em um SAR elevado. Então, a mensagem que eu deixo é sempre cuidado com essas aproximações e cuidado com as exceções, porque eles podem trabalhar de uma forma não esperada. Tá? Então, voltando, sempre observar que toda série de aquisição vai mostrar os níveis de SAR no rodapé. Tá? Então, numa rotina, são coisas que a gente não presta muita atenção, mas, por exemplo, quem trabalha muito com pediatria, que dentro da rotina eu tenho um paciente neonatal de 3 quilos, 4 quilos, e depois eu tenho um adolescente, e depois eu tenho já praticamente um adulto, esses níveis de SAR eles mudam de uma forma muito, muito agressiva. Então, quem está acostumado com pediatria sempre está observando esses valores e muitas das vezes adequando isso à necessidade. Tá? Então, é aqui que a gente olha os níveis de SAR que vão ser praticados nas aquisições. Tá? E esse SAR display basicamente nos fala como que as médias estão sendo acumuladas. Tá? A diferença do que eu acabei de mostrar para vocês para essa tela é que aqui a gente está vendo o average SAR, tá? O AVG de average, de média, ou seja, a energia, a potência depositada por quilograma em média. E aí a gente observa sempre duas médias acumuladas. A em 10 segundos, tá? Que está nessa primeira coluna, e a em 6 minutos, que está nessa segunda coluna. Tá? Então, eu tinha comentado com vocês, 10 segundos e 6 minutos vai aparecer bastante, é porque a IEC ela determina que o monitoramento de SAR aconteça de duas formas. A média acumulada em 10 segundos e a média acumulada em 6 minutos. Tá? E aí aqui do lado a gente tem a temperatura de sala, que dependendo da versão do equipamento isso é mostrado ou não é mostrado. Tá? E aqui embaixo a gente tem a energia específica absorvida para aquele paciente, ou seja, o SAR acumulado pelo paciente durante os seus exames dentro de um limite de 2 horas. Ou seja, é o quanto que foi depositado de energia nesse paciente em um período de 2 horas. Digamos assim, como que eu posso chegar nesse limite máximo? Digamos que a gente admite um paciente e esse paciente ele tem diversos exames. Ele tem coluna total, ele tem os pós-contraste da coluna, ele vai ter neuro, ele vai ter um músculo esquelético, ele vai ter... Digamos que esse paciente vai ficar assim a tarde inteira sendo escaneado.
tá? E aí, o que pode acontecer? A gente pode chegar nesse limite de 14,4 kJ por quilograma e a máquina bloquear a aquisição, tá? Quando esse limite chegar nesse máximo, o equipamento ele vai dizer para o usuário que esse paciente não pode ser escaneado e ele deverá tomar 2 horas de descanso, tá bom? Por uma questão também determinada pelo IEC, por segurança do paciente, tá? Que esse paciente deve ter esse descanso e esse nível vai ser resetado depois dessas 2 horas de descanso. Ou, por exemplo, no próximo dia. Então, o paciente faz uma série de exames num dia, depois volta e faz uma outra série de exames por dia, tá? E também é um outro limite de absorção que a gente tem determinado pela IEC que pode gerar um bloqueio de aquisição. Tá? Então, a mensagem que eu quero transmitir aqui, nesse SAR Display, a gente observa as médias, e a média acumulada em 10 segundos e em 6 minutos. A tela do rodapé que eu mostrei para vocês, a gente monitora a quantidade de SAR que aquela sequência vai entregar. E depois a gente vai entender como que isso vai afetar a nossa rotina. Como que a gente pode fazer o gerenciamento do SAR, da aquisição? Então, em geral, a gente pode gerenciar isso de duas formas. A gente pode alterar a taxa de energia, ou seja, quanto de energia que será depositada em função do tempo, tá? E a gente pode alterar o tempo de aquisição, ou seja, quanto tempo de deposição de energia que a gente vai ter naquele paciente. Tá? Então, basicamente, a gente controla o SAR dessas duas maneiras diferentes. Uma controlando a taxa e a outra controlando o tempo de aquisição. Então, como que a gente pode alterar a taxa de energia? Basicamente, controlando parâmetros de aquisição. Tá? E aqui eu coloquei uma lista de parâmetros que controlam o SAR. Primeiro, existe, dependendo da versão do software, existe um CV, um Customer Variable, tá? Que optimiza o SAR da aquisição da ressonância. Eu vou mostrar para vocês isso e como que ele pode alterar esse valor de SAR. Então, se eu tenho essa opção, eu posso habilitar essa opção para diminuir o SAR da minha aquisição. E a gente vai ver que o Head SAR aqui vai cair. Removendo bandas de supressão, ou diminuindo a intensidade dessas bandas, né, no CV se ele estiver disponível. Lembrando, bandas de supressão são RF. Tá? Se eu deposito mais RF, a tendência é que meu SAR seja mais alto. Então, remover essas bandas de supressão talvez seja uma estratégia para reduzir o SAR. Aumentar o TR. Tá? Aumentar o TR, a gente dá mais tempo de relaxamento. E aí, isso pode também ser uma opção para diminuir essa intensidade. Diminuir ETL em sequências FASP em eco para um TR fixo também é uma questão. Diminuir o flip angle em sequências gradiente, tá? Por exemplo, no Fiesta. Só que aí, claro, a gente vai entrar em território de alteração de contraste. Diminuir o refocus flip angle, RFA, em sequências FASP em eco, se elas estiverem disponíveis também nessas situações. E utilizar pulsos de RFs especiais, que é, por exemplo, o Verse e o Mart, que são exclusivos do 3 Tesla, para baixar essa taxa de energia. Então, são todas estratégias onde, basicamente, ou a gente está otimizando como que os pulsos de RF acontecem, por exemplo, nesse CV, ou diminuindo RF daquela aquisição, seja cortando o ETL, seja diminuindo a intensidade desses pulsos, tá? Ou dando mais tempo para aqueles pulsos acontecerem. E todos esses fatores vão alterar a taxa de energia. Tá? E pode-se também diminuir o SAR, diminuindo o tempo de aquisição, controlando parâmetros como diminuir a quantidade de cortes, mas a gente sabe que isso nem sempre numa rotina é viável. Alteração de parâmetros geométricos de aquisição, por exemplo, matriz de fase, phase e FOV, reduzindo o tempo de aquisição da sequência. Tá? Ou ativando opções de aceleração paralela, como o Asset Arc, se eles forem cabíveis nessa situação. Tá? O que a gente tem que lembrar, se eu acelerar, eu troco o tempo por ruído, tempo por sinal, e eu posso gerar muito ruído na minha imagem. Então, talvez a aceleração, num protocolo mais otimizado, talvez não seja uma opção para reduzir o tempo de aquisição. Tá? Mas a gente controla, como eu comentei, a gente controla a taxa de energia ou a gente controla o tempo de aquisição. E o Mart, tá? Ele vai e o Mart e o Verse, né? Eles são pulsos opcionais de RF
que basicamente o MART vai diminuir o SAR modelando, fazendo um modelamento do pulso de RF, utilizando um FA, um flip angle mais apropriado, tá? E o VERSE, que é habilitado para sequências FASP in Echo, vai de novo também modificar o pulso de RF, e aí vai ter algumas alterações que ele não, por exemplo, não vai suportar TR mínimo, tal, e a compensação de fluxo vai ser só ativada numa determinada direção. Então são pulsos especiais disponíveis no 3 Tesla. O e-mail Tesla não tem acesso a esses opcionais, porque não são necessários. Tá? Então, vou trazer alguns exemplos para vocês aqui na questão do gerenciamento, tá? E como que a gente faz isso no dia a dia. Então, vou mostrar aqui o exemplo das principais técnicas para reduzir a taxa de energia de uma sequência. Basicamente, eu vou mostrar telas de parâmetros para vocês, que eu puxei de uma biblioteca GE convencional, simples, e a gente vai monitorar aqui os valores de SAR que a gente vai obter com essas alterações. Então, por exemplo, peguei aqui um Axial T2 Propeller, tá? Basicão. E aí eu baixei o flip angle, o RFA dele para 120, e aí o meu head SAR caiu de 3.49 e foi para 2.72, certo? Então aquele SAR na prescrição abaixou consideravelmente só fazendo essa mudança do RFA. Voltando aqui, esse RFA saiu de 142 e foi para 120, e aí o meu SAR diminuiu para 2.72. Uma opção interessante, mas temos que observar que baixando esse flip angle, a gente pode reduzir o contraste da imagem, ou seja, não vai ficar aquele T2 tão intenso, tá? Mas aí a gente pode fazer isso numa situação de necessidade. Tá? Outro exemplo, tempo de repetição. Tá? Aqui a gente tem a situação anterior, que está com um alto TR de 4.522 milissegundos, e eu vou fixar esse TR em 6.000, ou seja, eu subi o TR da aquisição. Isso vai levar o meu SAR de 3.49 a 2.63, uma redução bastante considerável. Mas aí, trabalhando com o TR fixo, né, maior do que eu tinha antes, meu tempo de aquisição vai ficar consideravelmente maior também, mas aí é porque a gente está dando mais tempo para aquela energia ser dissipada, consequentemente estamos reduzindo a taxa de deposição de energia. Uma coisa que eu sempre comento, o Alto TR ele é super interessante. Tá? Nessas versões de equipamentos mais recentes, a gente tem a opção de selecionar Alto TR aqui, e dentro lá da aba da avançada, a gente tem a opção de definir qual que é o TR mínimo e máximo de trabalho daquela aquisição. Tá? O Alto TR ele é super interessante do ponto de vista do tempo de aquisição, porque ele automaticamente vai ajustar o TR em função dos limites que eu coloco. Tá? Mas ele pode selecionar uma situação onde eu maximize aquele SAR, ou seja, eu vou ter o menor TR possível para aquela aquisição, e isso vai fazer com que o meu SAR seja mais alto. Tá? Então, do ponto de vista de usabilidade do equipamento, o Alto TR é super interessante. Só que do ponto de vista do SAR, talvez ele não seja a melhor opção. Ou ainda eu posso definir aqui um TR mínimo um pouco mais alto. Então, algumas vezes é interessante a gente trabalhar com um TR fixo se a gente tem uma sequência que é muito exagerada em termos de parâmetros de aquisição. Por exemplo, um ETL muito grande, um flip angle, um refocus flip angle muito alto, um equipamento de 3 Tesla, por exemplo, alta resolução. Então, muitas das vezes, a única saída possível, fora otimizações de PSD, igual eu comentei, de pulso, né? Uma das últimas saídas é trabalhar com um TR fixo mais alto do que o mínimo possível para baixar o SAR da aquisição. Outro exemplo é diminuir o ecotrem, tá? Para um TR fixo, tá? Porque, de novo, o Alto TR, você mexe no ecotrem, ele automaticamente ajusta o seu TR para aquele novo ecotrem, talvez ele diminua um pouco esse TR, e aí você não vai ver a mudança do SAR. Então, aqui o que eu fiz? Eu fixei o TR em 4.530 milissegundos e baixei o meu ecotrem para 27. Eu fixei o mais próximo possível do que eu tinha aqui no automático, tá bom? Aqui 8 milissegundos vai fazer pouca diferença.
E aí a aquisição ela tinha 31 no Ecotrem inicial, baixei para 27. De novo, o meu head SAR caiu de 3,49 para 2,98. Tá? Então, o meu menor ETL para um TR fixo vai me ajudar a baixar o SAR também, porque eu diminuí a quantidade de pulsos. Claro que num propeller isso vai alterar um pouquinho o TR efetivo de aquisição, e aí pode alterar um pouquinho o contraste da imagem, mas ele também pode nos ajudar a baixar o SAR da sequência. Tá? Outro exemplo também, que é uma situação relativamente comum que a gente encontra em campo, é as set bands, tá? Ou as bandas de saturação. Então, eu tinha um head SAR de 3,49, eu liguei todas essas bandas, meu SAR subiu para 3,59. Claro que eu tive uma mudança de TR também, meu TR ele pulou de 4.522 para 4.831, né? Então ele diluiu um pouquinho desse RF adicional, mas efetivamente o meu SAR subiu. Tá? E aí a pergunta que eu deixo para vocês: é necessário a gente ter todas essas bandas de saturação ligadas na imagem? Porque muitas das vezes a única coisa que ela está fazendo é adicionar radiofrequência na aquisição e aumentar o aquecimento do tecido, né? E aí promovendo uma situação para o paciente não ótima, né? De fazer uma aquisição com, assim, com um aquecimento controlado ou com o mínimo de aquecimento possível. Então, sempre é interessante se perguntar, aquela banda naquela direção, ela tá fazendo alguma coisa pra gente ou ela tá lá só para subir o meu TR, subir o meu tempo de aquisição e subir o meu SAR? Tá? E aqui para mostrar para vocês o CV do SAR Optimization. Né? Então, com esse CV desligado, é o CV 29 nas versões de softwares mais atuais, o meu SAR estava em 6.02. E aí, ligando esse CV, meu SAR caiu para 3,49. Então, dependendo da aquisição, a gente observa, principalmente em equipamentos bem antigos, a gente observa níveis de SAR dependendo do tipo de aquisição. O propeller, o axial propeller, ele é uma sequência quente, né, e a gente observa valores bem altos de SAR. E aí isso se traduz em pausas na aquisição, uma quebra do fluxo de trabalho do usuário, né? Mas aí a gente vê que esse CV ele ajuda, né? E o comparativo AB da imagem com e sem, a imagem ela fica relativamente parecida, então ele ajuda muito nessa questão. E basicamente ele está controlando o modelamento de RF por trás da aquisição, tá? Não é nada que o usuário possa controlar ou mexer, mas ele agrega bastante nessa questão de redução da intensidade do SAR nesse tipo de aquisição que tem, ou nesse tipo de equipamento, nessa versão de software que tem isso disponível. Tá? E aí eu quero dar uma atenção especial em sequências T1, tá? Porque quando a gente olha a sequência T1, a gente sempre tem que observar o TR de aquisição. Né? Então, estratégias de como simplesmente aumentar o TR não são tão viáveis em sequências T1, porque senão a gente pode ter problemas. Então aqui a gente tem um TR de 600, eu subi o TR para 1200, só como um exemplo, tá? Meu tempo subiu, tá? E o meu SAR ele veio de 3,67 para 1,63. Basicamente ele caiu 50%, né? Eu dobrei meu TR, meu nível de SAR cai 50%. Só que esse T1 com esse 1200 de TR vai ser viável na rotina, né? Tudo bem, eu reduzi o SAR, aumentei o tempo, mas e o meu contraste? Todos nós sabemos que aumentar o TR numa sequência T1 vai se contaminar essa imagem com mais T2, né? Por causa do defasamento do sinal do eco, e aí a gente vai ter contaminação T2 numa imagem T1, que não é uma das melhores saídas para controle do SAR numa sequência T1. Tá? Então, numa sequência T1, basicamente a gente tem um TR, tá? e uma aquisição, e um valor de SAR de 367. Agora, se eu conseguir trabalhar com um TR onde eu separe aquela aquisição em dois pacotes, eu consigo trabalhar com um TR relativo mais alto para aquele pedaço da aquisição. Tá? Então, inicialmente a gente tinha uma aquisição, tá? Que tinha um TR de 600 milissegundos,
E aqui, nesse novo exemplo, eu abaixei o TR, mas eu splitei a sequência, eu dividi a sequência em 2 pacotes, onde cada pacote, TR1 e TR2, recebeu um TR relativo um pouco mais alto, tá? Então, no T1 eu dou essa atenção especial porque não é simplesmente aumentar. Às vezes, no T1 a gente tem que subdividir a aquisição em mais pacotes para eu conseguir trabalhar com SAR mais baixo. Tá? Então aqui no T1, o meu TR de 600, eu abaixei o meu TR para 425, o meu SAR caiu de 367, ele foi para 2,90, mas agora eu tenho 2 pacotes de aquisição. Ou seja, eu subdividi ela e estou trabalhando com um TR relativo maior do que antes, tá? Onde eu tinha um TR para aquela aquisição completa. Claro, de novo, o tempo de aquisição sobe, mas aí eu controlei aqui, eu vou conseguir abaixar o nível do Red SAR dessa aquisição, tá? Então, dou essa atenção especial porque muitas das vezes não é simplesmente subir o TR. Tá? Então, por que existem essas variações desses valores de SAR em função dos parâmetros de aquisição? Porque quando a gente olha uma sequência de pulso, né, a gente tem o RF de excitação, a gente tem o RF de refocalização, a gente tem o ETL, que é uma refocalização para cada eco, a gente tem as bandas de saturação, a gente tem supressão de gordura, a gente tem um monte de RF acontecendo. Basicamente, em ressonância, todas as vezes que a gente aumenta a quantidade de RF da aquisição, a gente deposita mais energia no paciente. E isso se transmite num nível de SAR mais elevado, porque o SAR, igual eu mostrei no conceito para vocês, basicamente ele acontece em função do quadrado da energia que a gente deposita no paciente. Então, quanto mais coisas a gente depositar, mais energia, mais SAR a gente vai ter nessa aquisição. Tá? E aí, só para entender, se eu aumento esse TR, basicamente eu dei mais tempo para essa energia ser dissipada naquele paciente, tá? Ou naquele exame. Então, igual eu comentei com vocês, usar o alto é super interessante, mas muitas das vezes, na situação de controle de SAR, a gente precisa sair daquela ferramenta automática e trabalhar num valor manual para eu conseguir estabelecer níveis aceitáveis para aquela situação. Tá? Falar um pouquinho sobre o SAR Scout, que acontece no 3 Tesla e somente no 3 Tesla, tá? Então, nos equipamentos 3 Teslas, com versão DV26 e PX26, então aqui a gente está levando em consideração o 750, a Architect, aqui o Pioneer, quando a gente faz um exame de cabeça e pescoço, ele dispara automaticamente uma série chamada SAR Scout nesses exames, tá? Então, por exemplo, neuro, pescoço, cervical, ele dispara essa série automaticamente. E ele não me mostra nada, tá? Ele não dá nenhuma imagem. E ele basicamente faz isso para determinar o SAR daquela região, tá? Então, o SAR Scout ele se faz necessário para determinar primeiro a posição da anatomia e ter um cálculo preciso do SAR para cabeça e pescoço. Tá? Por que isso aconteceu? Isso foi uma mudança que aconteceu recentemente. Assim, recentemente eu digo um ano, 2 anos atrás, se minha memória me serve bem, onde houve essa mudança para os equipamentos de 3 Tesla. Isso aconteceu porque o IEC ele fez algumas alterações de como mensurar o SAR de cabeça e pescoço, que forçou os fabricantes a ter um modelo de SAR melhor principalmente para os equipamentos de 3 Tesla. Tá? Porque o que acontece? Conforme eu falei para vocês, muitas das vezes os níveis de SAR, os limites de SAR, eles são estabelecidos em função da massa do paciente, mas dependendo do formato, isso pode acontecer, pode introduzir desvios no estabelecimento desses limites. Tá? Então, para nós, a gente introduziu esse SAR Scout, que ele serve para determinar a posição da anatomia e ter um cálculo preciso do SAR cabeça e pescoço, ou seja, para melhorar o algoritmo e a determinação desses valores de SAR.
Ele é automático, tá bom? Ele é definido como automático num parâmetro, num parâmetro do equipamento e vai adicionar aproximadamente 12 segundos no protocolo de aquisição. Não precisa ter nenhuma interação com ele, uma vez que você zerou e o landmark numa posição de 60 centímetros até o LPCA do equipamento, que é o carrinho da mesa, e você tem a região anatômica de cabeça e pescoço, ele automaticamente vai disparar isso. E aí eu quero refrisar com vocês a importância de ter esse localizador 3 planos, single shot fast pin echo, com um tempo de aquisição maior do que 15 segundos e um TR de 1000 a 1300 milissegundos, tá? Porque esse localizador força o equipamento a atualizar os valores de SAR para aquela aquisição e é super importante para a gente ter essa precisão no SAR de cabeça e pescoço, tá? Se eu não atender essas necessidades aqui desse localizador, pode acontecer que o equipamento reverta para a utilização de uma média dos valores de SAR já previamente obtidos. E isso pode causar que os valores de SAR da sequência sejam mais altos do que necessariamente eles são. E aí, isso vai poder dar os trips ou as pausas da Universal Power Monitor, que são aquelas placas que eu comentei para vocês no início. Então, no 3 Tesla, principalmente, a gente sempre recomenda o Single Shot Fast Pin Echo como localizador, por essa questão de determinação, e esse localizador ele tem que ter algumas características específicas para ele ser específico para atualizar os valores de SAR daquele protocolo. Basicamente, se eu não atendo essa recomendação, pode acontecer de os valores de SAR estarem superestimados e aí eu vou ter mais problemas ou pausas, né? Não podemos chamar isso de problemas, mas eu posso ter mais pausas de aquisição durante o meu protocolo, tá? E para resumir, vamos ver como isso funciona na prática, né? Como que a gente traz isso para dentro do nosso fluxo de trabalho. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é como que isso funciona na prática, tá? O que eu quero representar para vocês aqui, a gente tem um limite de SAR, essa barra vermelha, que aqui são os 4 watts por quilograma em 6 minutos. A gente tem um gráfico onde a gente tem uma barra de tempo e a gente tem uma sequência de pulso representada por esse bloco verde. Ela tem um tempo de aquisição e ela tem um valor de SAR associado a ela, tá? Então, aqui no eixo X, a gente está vendo o tempo de aquisição e no eixo Y a gente está vendo o valor do SAR obtido nessa aquisição, que seria aquele valor de rodapé que a gente pode obter dessa aquisição. Igual eu comentei com vocês, o monitoramento ele trabalha numa média de 10 segundos e 6 minutos. É possível eu trabalhar com um valor de SAR acima do que aquele limite se eu não estourar a média dos 6 minutos ou 10 segundos. Tá? Então essa sequência, por exemplo, de 4.13 de watts por quilograma no RedSAR, ela pode rodar, tá? E ela vai forçar essa média a sair do valor zero e chegar num determinado valor final abaixo desse valor de 4, porque ela está em uma média de 6 minutos, certo? Então, essa barra azul mais forte, ela vai representar a média, ou seja, o valor que a gente vai ler aqui. Tá? Eu não consegui animar essa parte e fazer isso subir, esse valor também subir para ser como se fosse uma aquisição. Mas é o que acontece no nosso dia a dia. A gente começa a aquisição, a gente vê essa barra verde subir para um determinado patamar e a gente vê esse valor subir. Porque a gente está acumulando isso em 6 minutos. Tá? E a gente está aplicando essa energia, ao longo do tempo e esse valor vai começar a subir. E aí o que pode acontecer? Com certeza vai acontecer de eu ter uma próxima sequência que tem um valor de SAR e um tempo de aquisição e é uma sequência mais fria. Tá? Aí a gente vai ver aquela média abaixar até aquele nível de SAR, por exemplo, associado àquela sequência. E a gente observaria essa barra verde abaixando e esse valor médio abaixando.
Tá? E isso aí pode seguir para o meu protocolo. Então, digamos, aqui eu tenho uma sequência 3 que é muito quente, aonde esse SAR voltou, essa média de SAR voltou a subir e bateu naquele limite de 4 watts por quilograma, introduzindo uma pausa na minha aquisição, tá? Que quem trabalha, por exemplo, com anestesia de pacientes menores pode já ter visto isso na sua rotina, onde a máquina pausa porque o SAR atingiu esse limite. Aí a máquina vai ficar parada, né? E ela vai baixar esse valor, e aí depois você pode seguir ou causar uma pausa ou terminar a sequência. E aqui eu introduzi uma sequência super fria no final, onde essa média vai acabar baixando. Então, isso seria uma representação de uma rotina qualquer de aquisição da ressonância, uma região qualquer, aonde eu comecei com uma sequência quente e tive uma sequência fria, mas eu tinha uma sequência muito quente entre essas sequências 2 e 4, aonde acarretou numa pausa de aquisição. Tá? Porque essa sequência especificamente ela tinha 5,07 e aí essa energia chegou aqui nos 4 e a máquina teve uma pausa. Então, muitas das vezes isso é o que a gente encontra na rotina. E aí a primeira coisa que eu comento com vocês, o fato da máquina pausar não é um problema, tá? A máquina pausa porque a gente chegou naquele limite e ponto final. A partir daquele limite, o equipamento não autoriza mais aquisição, porque quem determinou esse limite foi o IEC, tá? E a máquina não deixa isso acontecer, ela não deixa ultrapassar por segurança. Tá? Não é um problema do equipamento. Tá? É uma situação onde a gente atingiu o limite de exposição à radiofrequência daquele paciente. Certo? E como que a gente resolve isso no dia a dia? Por exemplo, se eu tenho uma sequência quente, eu vou cair nessa situação, aquela barrinha vermelha de que todos os usuários têm medo. Porque à medida que essa barra vem verde, ela fica amarela e ela começa a ficar vermelha, o usuário já fica ali preocupado, porque ele sabe que ele vai ter uma pausa de aquisição. E aí, essa situação ela pode ainda ser piorada se for uma anestesia, igual eu comentei, onde o anestesista vai virar para o usuário, para o operador, e falar assim, acabou o exame? E aí você responde, não, doutor, estou esperando a máquina esfriar. Né? Aí eu escuto bastante isso, mas assim, não é a máquina que tem que esfriar, na verdade quem tem que esfriar é o paciente e a máquina pausou não por um problema, ela pausou pelo limite estabelecido pela IEC, onde a IEC não deixa a gente depositar mais energia naquele paciente. Então aqui, nesse caso, a gente precisa mexer na taxa de energia. E basicamente adotar duas opções, na taxa de energia ou introduzir uma pausa. Tá? E eu quero voltar naquele Allowed Late Start que eu comentei lá no início com vocês. As versões de softwares mais novas, elas têm essa opção Allowed Late Start, onde o equipamento introduz um delay, uma pausa, entre o final dessa aquisição e o início da aquisição 2, onde ele coloca para você aqui no seu console delaying, ou seja, atrasando. O que ele está atrasando? Ele está atrasando o início da sequência 2 para que você consiga terminar ela sem atingir o limite e causar uma pausa ou um SAR trip, como a gente chama, né? Naquela situação. Ou seja, ao invés de ele admitir uma pausa no meio da aquisição, ele introduz essa pausa antes do início da aquisição, para que você termine aquela aquisição em uma tacada só, certo? Isso é um opcional do equipamento, tá? E ele é ativado por essa opção aqui, Allow Delay Start. E aí o que acontece? Aqui a máquina vai colocar o delay, ou seja, esse contador atrasando aquela aquisição. Tá? Aí esse atraso, esse delay, vai depender do que você vai estar fazendo como próxima sequência. Então, se você tem uma sequência extremamente quente, é possível, eu já vi casos onde o delay era praticamente o tempo de aquisição dessa sequência. Por quê? Acabou caindo essa situação. Você tinha uma sequência muito quente antes e uma sequência mais quente ainda depois. E aí era necessário praticamente esperar todo o SAR, a média de SAR, reduzir a um valor muito baixo, e aí introduziu aqui 3 minutos de pausa para ter uma aquisição aqui de 3 minutos, por exemplo.
Tá? Então, isso é uma situação que pode acontecer. De novo, não é um problema, e dependendo da versão do software, ele pode jogar essa pausa antes da aquisição. Então, para eu evitar essa pausa, e eu, por exemplo, eu não estou mudando a ordem de sequências, eu tenho a minha sequência 1 e agora eu tenho a minha sequência 2, e eu tenho que executar essa sequência 2 depois da 1. Para eu não causar essa pausa, a gente poderia mudar a taxa de energia adotando uma estratégia que eu já mostrei para vocês. Então, por exemplo, aqui a estratégia do TR mais alto, ou seja, eu usei o TR fixo mais alto em um tempo maior de aquisição para baixar aquele valor de SAR para um nível mais aceitável e permitir que aquela sequência rode inteira sem causar uma pausa. Depois, sequências 3 e 4 foram mais frias e aí o protocolo seguiu normalmente. Tá? Esse tipo de situação é bem interessante porque eu já atendi chamados da onde assim, o equipamento trava nessa aquisição. Ele trava nessa sequência específica. E aí, quando a gente olha a estrutura do protocolo, o que acontece? A gente vê uma sequência quente antes e uma sequência mais quente, causando esse SAR trip, ou essa pausa, né? E atrapalhando o fluxo de trabalho do usuário. Mas aí, de novo, não é um problema do equipamento, é simplesmente a estrutura de protocolos que está sendo utilizada, que está sendo realizada, onde a gente tem uma sequência muito quente, ou uma sequência de sequências quentes muito, muito intensa, né? A outra opção seria reduzir o tempo de aquisição, né? Então, por exemplo, é possível utilizar um acelerador? Esse acelerador ele vai fazer o tempo de aquisição durar menos tempo e aí talvez eu consiga terminar essa aquisição antes dela pausar. Mas isso vai ser altamente influenciável pela quantidade de cortes. Por exemplo, se eu estou fazendo mais cortes, esse tempo volta a subir e aí mesmo assim eu posso introduzir aquela pausa de aquisição por causa que eu atingi o limite. Então, a aceleração é interessante, mas também, dependendo da situação, ela não vai resolver o problema. Tá? E aí, uma das coisas que eu sempre comento é o gerenciamento da ordem de sequências do seu protocolo. Então, por exemplo, aqui a gente tinha o T2 Propeller, depois aquele T1 Spin Echo, depois uma difusão e um Swan, onde a gente inverteu a ordem de sequências para que a gente tem o T2 Propeller, que era uma sequência bem quente no início, depois a gente executa a difusão e o Swan, que são sequências frias, ou seja, que tem os valores de SAR bem baixos, e depois a gente volta a executar aquele T1, né, que é uma sequência quente, e aí a gente diminuiu a média do monitoramento em 6 minutos daquele estudo, onde aquela média subiu mais, depois caiu e depois voltou a subir. Tá? Então, gerenciando a ordem de sequências do protocolo, muitas das vezes é uma solução para esse problema que eu comentei, que o equipamento sempre pausa ou ele sempre trava naquela aquisição. Né? Talvez é só fazer uma reordenação das sequências para você ter um período quente, depois um período frio de resfriamento e depois outro período quente. Eu também entendo que muitas das vezes isso não é tão fácil de fazer. Por exemplo, quando a gente olha um crânio, a gente tem uma combinação de sequências quentes e frias. Dependendo da região que a gente está escaneando, é uma sequência quente atrás da outra. E aí a gente tem que adotar as estratégias que eu comentei para a gente conseguir diminuir aquela média e ter um exame mais tranquilo. Tá? E aí, para finalizar, só comentar um pouquinho da parte de segurança, né, que o SAR sempre está relacionado a isso. Né, as principais preocupações de segurança que a gente tem em relação ao paciente, principalmente em equipamentos altos, né, que as forças de atração e torção são maiores, os equipamentos de 3 Tesla têm mais potência de RF, portanto, o maior risco de aquecimento, porque as taxas de energias praticadas no 3 Tesla são maiores do que no 1,5, mas temos que lembrar que os limites são os mesmos. Tá? Então, por isso a importância do gerenciamento do SAR efetivo, tanto no e-mail quanto no 3 Tesla, tá? E principalmente no 3 Tesla. Nunca supor que se é seguro no e-mail também é seguro no 3 Tesla. Tá? O ruído acústico é tipicamente maior nesses equipamentos de alto campo 3 Tesla, de novo, por causa dos gradientes de campo. A maior potência do gradiente também vai influenciar na PNS, que é a estimulação periférica de nervos. E sempre consulte fontes confiáveis.
tá? Para você checar a segurança. Uma fonte confiável, o manual do equipamento, o manual do operador do equipamento. O capítulo 2 do equipamento ele fala só sobre segurança, tá? E ele tem tudo bem mastigado. Basicamente, toda essa apresentação que eu trouxe para vocês é do manual do operador do equipamento, tá? E fontes confiáveis, por exemplo, o MRI Safety, né? Não, que é um site assim, que todos os radiologistas praticamente já ouviram falar e consultam isso diariamente para obter a informação de segurança. Né? Sempre desconfiar de informações que não são confiáveis. Por exemplo, o paciente nunca é uma informação confiável. Né? A não ser que ele tenha os cartõezinhos daquelas próteses que determinam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Uma vez eu lembro, eu tive uma situação que o paciente tinha o cartão, a gente sabia tudo, mas ele mesmo assim ele não quis fazer. Né? E aí isso a gente vê acontecer no dia a dia. Espero que tenha sido útil para vocês. De novo, eu quero trazer coisas importantes e palpáveis ao dia a dia de cada um. Tá? Qualquer dúvida que houver, estou à disposição para consultas, para explicações e aprofundar nesses conceitos e trazer coisas úteis no dia a dia para vocês.